Graça e paz, mais um momento de reflexão da palavra de Deus e dos 12 passos, falar um pouquinho aí de recuperação, né? E eu queria falar hoje um pouco sobre o 7º passo. Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, Paulo ele fala aos Efésios sobre a unidade da fé. E diz assim o versículo 1: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. No 7º passo, fala sobre nós clamarmos a Deus que nos livrasse dessas imperfeições, dessas deformações de caráter. E isso é algo que nós chegamos a esse ponto porque nós estamos prontos para isso. Não é legal você pedir algo que você não esteja preparado, que você não esteja pronto. Isso se dá com o tempo de andamento da tua fé, dessa unidade de caminhar com Deus. E no 7º passo, você chega nesse estado, né, do 6º para o 7º, pronto para que Deus trabalhe como uma terra fértil, que é boa para aquela semente, e o próprio fertilizante dessa terra, Paulo nos demonstra aqui nessa palavra que é o amor. O amor é o que vai produzir em nós esses resultados. E aonde nós vemos esses resultados? Nos relacionamentos. Paulo ele fala aqui sobre os relacionamentos das pessoas, entre todos os tipos de relacionamentos, homem e mulher, marido, né, esposa, com filho, com mãe e filho, pai e filho, patrão e empregado, o que for. O resultado disso são relações saudáveis, são paz, né? Ele fala assim, suportando com longanimidade uns aos outros, em amor. O resultado da prática desse passo é uma paz de espírito, é uma paz que excede todo entendimento, porque muitas das vezes, e é claro, a gente não pode entender que nós vamos ser um mar de rosa, nós vamos ter relacionamentos super estáveis, não, nós vamos ter divergências, nós vamos ter ideias contrárias, vamos ter dificuldades às vezes em entendermos um ao outro, porém a paz que excede tudo isso, excede todo entendimento, ela reina. Ela está sempre imperando, está sempre nos moldando. Independente se o outro ele tem a mesma convicção, se ele tem a mesma direção sua. E Paulo ele fala, e continua no capítulo 4, aqui no versículo 14, ele fala assim: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela armadilha dos homens que pela astúcia os induzem ao erro. Ele está falando sobre maturidade, para que nós não sejamos levados sobre ventos. Estou com raiva, ajo em cima da raiva. Vingança, intolerância, não fez o que eu quis, eu reajo com vingança, com raiva, né? Então eu não tenho mais esses acessos, né? Esse tipo de controle, ele não impera, não reina mais sobre nós, né? O que nós temos agora é um tempo de reação para a gente poder orar, pensar, reagir. Essa paz, né, de poder absolver
essas coisas às vezes negativas e poder reagir de forma positiva, transformando isso em amor, porque ninguém dá o que não tem. Não se tira leite de uma vaca seca. Nós temos que ter algo para poder dar. E se a gente não tem, não dá. Então o que a gente tinha antes era raiva, ressentimento, mágoa, medo de ser rejeitado. Então rejeitava o outro, né, antes que ele nos rejeitasse. Então tudo isso era um mecanismo de defesa que a gente já tinha pronto isso no nosso espírito, no nosso caráter, né, numa deformação que estava ali como uma sujeira, né? E a gente só sabia agir dessa forma. E agora, pedindo para que Deus remova essas imperfeições, nós somos livres, somos libertos desses padrões de comportamento. E essa liberdade faz com que a gente possa agir pelas primeiras vezes de muitos anos da nossa vida através de princípios espirituais, que é amor, longanimidade, né? que é um longo ânimo, né? Uma pessoa tardia em irar-se, né? Que produz coisas positivas de coisas negativas que você absorveu, você não empurra de volta aquilo. Você consegue trazer o resultado disso e reverter isso em amor, em bênção, em uma palavra boa para quem está ouvindo. Então esse assim é a minha experiência com o 7º passo. Pedir para que esse milagre de transformação e de libertação flua dentro de mim. E o princípio espiritual desse passo é a fé. É acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pensar ou até pedir. Amém? Deus abençoe.